Ai, desculpa, Jojo, de chegar em cima da hora, eu tô ainda recalculando, né, a agenda, muita coisa, né, do nosso último encontro para agora. A gente estava num ritmo, numa pegada, e as coisas mudaram, veio o verão, tudo foi acontecendo, e aí agora a gente está aqui de novo, reestruturando tudo. Então, desculpa chegar tão despreparado em cima da hora, mas é isso, né? Se a gente não for assim no tranco, a coisa não acontece, né? Como a gente está falando de dores, amores e cores, eu acredito que essa é uma dor que a gente passa, assim, tipo, eu não consigo fazer, eu não consigo iniciar, né? Há quanto tempo que a gente está aqui tentando iniciar esse projeto de live, falando o que a gente vai fazer, não vamos nessa semana, vamos na outra, vamos na terça, vamos na quinta, vamos na quarta, e aí a gente acaba passando mais uma semana, passando outra, porque nunca encontra um momento perfeito para fazer as coisas, né? E não tem momento perfeito. Realmente, se fosse esperar a hora que eu ia ter tempo para me arrumar, para ficar bonita, para fazer, não ia fazer, né? A gente marcou, combinou, vamos fazer hoje às 7, eu sabia que ia ser corrido, mas eu falei, vai dar certo, porque, enfim, a gente quer fazer, a gente quer voltar a fazer, e essa dor de não fazer as coisas acontecerem, essa dor da procrastinação, muitas vezes é querer fazer perfeito, querer fazer o excelente do melhor e aí acaba não fazendo, né? Então, não é não fazer o melhor que a gente possa fazer, pelo contrário, a gente sempre precisa buscar fazer o melhor que a gente consiga fazer, mas que não seja deixar de fazer porque não está perfeito. Acho que isso é uma das dores. Assim. Deixei o tema bem aberto, justamente porque são tantas dores que a gente pode trazer aqui. Eu não pensei particularmente em nenhuma, foram várias coisas passando na minha cabeça. E agora a gente está aqui para debater um pouco o tema e falando isso. Quando eu trouxe o tema, o que você pensou? Fala para você. Não, eu achei que é muito legal, né? Quando a gente vai falar de tudo isso, essa questão das dores, nós, muitas das vezes, a gente não consegue entender as nossas próprias dores. Às vezes nós estamos em dor e nem sabemos disso. E no momento em que nós vamos falando sobre algum tema, a gente tem algumas lembranças, a gente traz algumas recordações dentro da nossa própria vida e vamos encontrando registros de dor naquelas emoções. E aí vamos trazer para os tratamentos, né? Quando a gente começa a fazer um atendimento terapêutico, a pessoa ela chega com um questionamento que ela criou racionalmente e no desenvolver ela vai descobrindo que a dor dela está em outro lugar. Mas o nosso sistema ele é tão sábio, ele age de maneira tão fluida que ele para justamente no lugar que a gente mais tem um incômodo para a gente olhar outra coisa, porque pela outra coisa a gente não para. Por exemplo, geralmente quando a pessoa não para olhar o amor próprio, o autocuidado, o que acontece com a gente? Vem uma doença do corpo físico. Aí é uma dor física, a gente tem uma tendência de parar para olhar. Mas enquanto não manifesta no corpo físico, a gente não para. A gente acredita que aquilo é besteira, vai passar. Então a gente não tem a mania de se acolher diante das nossas dores, as nossas tristezas e tende a minimizar. E por que eu sei disso? Já fiz muitas vezes este comportamento de minimizar a minha dor. Aí vem o orgulho. Vai ver quando vai desembocando em vários lugares, né? O orgulho mal usado. De achar que aquilo era coisa boba, que eu não precisava de parar, que eu não precisava de me olhar, e porque eu era muito útil, que eu tinha que olhar o outro primeiro. Quando nós vamos entendendo o nosso padrão de comportamento, nós vamos olhando e reconhecendo as nossas dores, que vai de encontro às nossas ações. Então, quando eu percebo que eu me acho muito importante, que eu posso ajudar a todo mundo e não paro para me ajudar, o meu orgulho está ali exacerbado, né? Tá muito para cima de achar que eu vou resolver o problema do mundo, da solução eu não vou, né? E o quanto minimizo as minhas sensações, as minhas emoções. E isso tem uma dor muito grande que eu não conseguia entender. Eu não conseguia observar por este ponto, por este ângulo. Porque é muito difícil quando nós estamos envolvidos na dor de conseguirmos acessar com tanta clareza aquela sensação. Aí, olhando, conversando, estudando, atendendo, você fala, poxa, nossa, não é que eu tinha isso também e eu também não me dava conta? Né? E aí
vamos vendo os nossos padrões de dor. Aí eu vou deixar você falar um pouquinho, porque o que você me falou também me chamou muita atenção. Essa dor do ficar querendo fazer algo e não fazer. E ficar na dor porque não fez. Então a gente fica na dor que a gente quer fazer, Às e fica vezes uma dor não maior ainda faz quando não fez. porque E se quer não fez, fazer por que o não fez? melhor toque Tem ali, né? Um e padrão deixa de fazer gritando. uma coisa que às vezes no simples, no básico, poderia fazer, deixa de fazer porque nunca está pronto, nunca está pronto. Isso é uma dor para mim, né? Eu sou aquela pessoa que é capaz de nunca fazer porque eu nunca vou achar que está pronto. Assim, eu nunca vou achar que está bom o suficiente. Então, assim, vamos começar. Eu já sei, eu já entendi, já hackeei o meu sistema para entender que no meu processo, ou vai chutado, assim, para começar, aí engrena e vai, como está sendo hoje, basicamente foi um parto, né? A gente está tentando, a gente está gerando, tentando parir esse negócio, então, um tempão de voltar com essas lives. Então, faz um mês já, falando, vamos amanhã, vamos depois, vamos. E aí, tipo assim, então vamos assim, vamos tudo atropelado, vou toda descabelada depois da massagem, toda relaxada, falar de dor, não sei como, mas vamos lá, para começar. E aí, uma vez que começa, aí entra no fluxo de fazer, porque entra na rotina, e aí volta a fazer a coisa, mas assim, precisa engrenar de algum jeito, se não fizer aquela força para engrenar, para ir, não vai. E aí vai ficar tudo parado, estagnado, em dor, porque, poxa, mais uma semana passou e eu não fiz, né? E aí fica esse vazio, né, dentro da pessoa, de não conseguir. São tantas as variações, né, de dores que a gente pode falar. Essa é uma dor real, é uma dor autogerada, né? Uma dor que a gente cria para a gente mesmo, que na verdade nem precisava estar ali. É muito simples, era assim, era só ir lá e fazer, só ir lá marcar uma hora e sincronizar. Jô, tá com tempo agora? E tá ali, consigo da hora, vamos lá e vamos fazer. E aí a gente faz acontecer. E sai da dor do deixar de fazer uma coisa que queria fazer, porque nunca consegue sincronizar uma agenda para fazer a coisa acontecer, né? E isso é uma dor resolvível, que é uma dor que você pode fazer algo com ela. Existem as dores que a gente não consegue nem fazer nada, porque às vezes não é uma dor nossa, né? A gente adora comprar a dor dos outros, o outro está com problema, o filho está com problema, o pai, o primo, o tio. E aí eu entro num processo de dor porque aquela pessoa tem que resolver uma questão. Isso eu estou trazendo isso hoje porque eu estou observando bastante isso nos meus atendimentos, tá? Não sei se está acontecendo com você, mas isso está muito vivo na minha cabeça. Porque nossa, o que a gente vai falar hoje nesse tema está muito vivo. Existem as dores reais das minhas questões, dos meus padrões, de onde eu vou recriando meu sistema e vou, com o tempo, me superando dentro dessas dores e me melhorando dentro delas. Então, aquilo que doía tanto já não dói mais tanto, eu consigo encarar aquilo e me fortalecer, aí a dor vira uma força. E existe a dor que é uma dor criada, autogerada. Não é que seja... E acaba sendo uma dor irreal porque não é minha. Eu me coloco em dor porque alguém que eu amo está em dor. E aí eu entro num processo que eu não consigo resolver, porque eu dependo da vontade do outro resolver um quadro dele, e se o outro não quer resolver aquele quadro, eu não posso ser feliz. Como é que é isso, né? Eu acho isso um tema muito válido também de trazer dentro dessas dores, porque as pessoas criam processos auto-obsessivos profundos, porque resolvem tomar para si uma dor que nem é dela. Ela tá lá bem com a vida dela, tá tudo resolvido, ela tem o trabalho dela, tá com as férias organizadas, tá com tudo bonitinho. Mas, porque o meu filho está passando por um processo, tá com a vida aí, mas aí você vai parar tudo que você está fazendo para viver a dor que nem a sua, e aí como é que você faz para sustentar que a pessoa consiga fazer a mudança dela? Que depende dela. E se a pessoa não quiser mudar? Se a pessoa quiser ficar ali fazendo tudo errado, de novo, de novo, de novo, de novo, você vai ficar sofrendo enquanto ela não decidir acordar para aquilo que ela precisa cuidar? O livre-arbítrio não é seu, a escolha não é sua, é da pessoa. Então, eu não posso me permitir entrar num processo de dor porque um terceiro escolhe fazer tudo errado na vida dele. Seja quem for esse terceiro, mãe, pai, filho, neto, não interessa quem é. Se o terceiro, que é o filho, escolhe que quer fazer tudo errado na vida, o pai se sentir, sendo filho adulto, o pai achar que tem que estar sofrendo muito, ele está alimentando o bloco do filho que está em dor. Agora já estou indo embora, Ju. Traz de volta comigo, né?
Não, porque o que você fala é muito legal, Dani, e vale uma análise muito profunda. Porque é o seguinte, quando a gente entra nessa dor que não é da gente, é só o nosso achismo, né? E quem garante que aquela pessoa está sentindo a dor que eu acredito que ela está sentindo? Pode ser que eu esteja com mais dor do que a própria pessoa. Quando nós conseguimos entender que o nosso limite vai aonde do outro começa, que a gente vai se achando insignificante no processo do outro, porque nós somos, né? Nós somos insignificantes no processo do outro. Às vezes o outro está querendo nos usar de amuleto. Porque o que acontece, eu vejo muito frequente nos atendimentos. Quando é o caso de pai e mãe, como você disse aí, né? Quando eu vou numa sessão de atendimento terapêutico, em que eu vou optar ou eu vou priorizar falar do que o meu filho está passando, do que a minha filha está passando, ali tem um processo de fuga. Então, eu estou ali olhando para o que o outro está vivenciando e eu deixo de olhar o que eu estou vivenciando. Eu fiz um tratamento muito profundo de uma pessoa que tinha problema de alcoolismo e para ele estava tudo bem. Ele achou que quando eu quiser parar de beber, eu bebo, mas tanto a esposa quanto a irmã estavam sofrendo muito. Então, ele acabou aceitando passar por aquele processo, porque ele gostava muito delas. Eu falei assim, olha, pode te ajudar a ganhar consciência, mas você não vai parar de beber, porque você não quer parar de beber. A minha orientação foi para elas. Se vocês não estão dando conta de lidar com a situação, de ver ele bebendo, de ver ele no processo dele, que para ele tá tranquilo, quem precisa de terapia neste momento é você. No caso, são vocês. Entende? Que às vezes a pessoa ainda ela não conseguiu perceber esse padrão de dor que quem está fora está observando e se for de acordo com o projeto de vida dela para a evolução que ela precisa de passar, ela não vai conseguir sair daquele lugar antes de ganhar a consciência. Então, diante dessas dores que nós não temos o que fazer porque não são nossas diretamente, essa já é um ponto, nos olhar a nossa dor, por que me dói tanto e a pessoa não consegue ter essa mesma dor que eu estou tendo ou perceber isso como uma dor. Aí vai um convite, né? Porque você para de se responsabilizar por um processo que você não tem como mudar e você vai somente até aonde te corresponde. Porque às vezes essa dor é sua, não é dela, não é da pessoa. Então não tem o que você fazer. Aí, nutrindo o padrão de dor do outro, você acaba não se olhando verdadeiramente. Porque se você está nessa frequência, tem alguma coisa no outro que está reverberando em você que você ainda não dá conta de ver. E aí você não tem como se acolher. Quando nós vamos ganhando essa consciência, tudo bem que a forma que a gente fala parece simples, né? Não é simples, porque olhar para a dor não é algo simples. E também não existe dor grande, dor pequena ou dor insignificante. A dor dói. E às vezes a gente não consegue nem entender o porquê ela está ali. Racionalmente a gente entende, mas emocionalmente a gente não consegue sair daquela vibração. É um momento que demanda de um cuidado maior. Porque o fato de eu não reconhecer aquela dor, ela não vai deixar de existir. E aí eu queria entender essas pessoas que estão aqui todas caladinhas aqui, se o que a gente está trazendo está fazendo sentido para elas. Se elas querem compartilhar alguma dor que elas tenham, ou se o que a gente está falando aqui está reverberando do lado de lá. Porque muitas das vezes, né, as contribuições que vocês trazem é interessante porque a gente vai bem no alvo, assim, bem no foco, para que a live seja tão boa para mim e para Dani, mas para vocês também que estão entrando aqui. Então é muito legal quando vocês começam a interagir com a gente e também compartilhar esse tema que a gente está falando aqui, porque pode ser que você conheça alguém que esteja precisando escutar isso, que está em dor, às vezes por uma dor que não é dela. E ela se faz responsável por curar o outro e não consegue curar a si mesma, né? Nós entramos nesse padrão de frequência de querer curar o outro antes de olhar para a nossa própria dor, antes de fazer esse trabalho de autoacolhimento. E isso tem outros padrões que estão escondidos. Então, conversar sobre isso faz o quê? Quando eu coloco para fora e eu falo, eu me escuto. Então, quando você escreve, você lê o que você está escrevendo, você consegue também detectar outras coisas que você ainda não tinha dado conta, que você não tinha percebido dessa forma. Aí, ó, a Vika está dizendo aqui, eu com meu irmão. O que, Vika? Você está nessa dor também ou seu irmão que está nessa dor? Me conta direitinho aí.
a gente descer um pouquinho, se você quiser, claro, né? Porque ajuda, os exemplos que vocês trazem, ajuda muitas pessoas que vão se conectando enquanto o pessoal está com aí o se tema. inspirando, né? Você concorda, Uma Dani? das coisas com relação à dor, né? A entender o porquê disso. Talvez você nunca vai entender o porquê o outro está em dor, tá? Às vezes uma dor nossa pra gente entender leva uma vida inteira. E entender o porquê, às vezes, nem é o grande X da questão, porque o que a dor normalmente precisa é ser solto, é ser elaborada, ser aceito, o processo precisa ser aceito. O que foi, aconteceu, o que tinha que acontecer, e soltar. Então, muita gente segura a dor porque fica ali tentando trazer um porquê e uma justificativa e acaba não fazendo o processo de soltar. Tá? Só para trazer um pouquinho. Olha, a Márcia falou uma coisa aqui que doeu aqui no meu estômago, né? Porque eu também sou mãe. Então, eu super entendo, né? Não temos o controle sobre a vida do outro. Tratei isso na minha análise, na posição de mãe. Pois é muito delicado, né? Quando a gente está nessa posição de mãe, falar isso de forma fria. Porque quando a gente vê os nossos filhos sofrendo, a gente sofre junto. E às vezes a gente sofre até mais, né? Então, essa questão eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso cuidar da minha filha, mas eu não posso me abandonar. Eu preciso também cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, eu vou me envolver naquela dor e não consigo ajudá-los da melhor forma que eu poderia fazer. Então, diante a essas situações de dor, quando é uma pessoa muito próxima e a gente está muito envolvido com a questão, é tanto orientar a pessoa para buscar ajuda, mas a gente também buscar ajuda. Eu vejo que quando a gente vai tratar a família de pessoas que têm dependência, a família toda está em dor. Às vezes a pessoa dependente ela ainda não consegue ver a dor porque ela está dopada, mas a família sofre junto. Então, aquele padrão de sofrimento não contribui para que a família consiga ajudar a pessoa verdadeiramente. Eu preciso sair daquela margem, sair daquela vibração para poder olhar de um outro ângulo. Vocês já repararam que quando a gente tem um problema, um amigo vem contar um problema pra gente, a gente fala assim, ai, faz isso. Rapidinho a gente tem uma solução, uma orientação, um conselho. É porque a gente não está envolvido emocionalmente naquela situação. Agora, quando a situação é nossa, tem esse envolvimento emocional, a pessoa nos é cara, nós não conseguimos sair desse emaranhado. É por isso que fazer uma análise, uma conversa com especialistas, pessoas que trabalham dentro dessa frequência, nos ajudam muito, porque diminui o tempo do sofrimento. Aquela pessoa, ela vai conseguir nos orientar a ver por outros ângulos que muitas das vezes a gente não consegue ver por causa da dor que a gente está sentindo. Se eu estou envolvida naquela dor emocionalmente, vai ficar muito complexo de conseguir separar. Quando é mãe e filho, é mais complexo ainda. Por isso que nós não podemos retardar essa busca por ajuda. Porque às vezes eu converso com a Dani, como ela não está na mesma dor minha, ela vai falar uma coisa que vai me abrir outros horizontes. E daí eu começo a ter força. É como se fosse um fôlego que eu vou buscar para conseguir olhar para aquela situação de uma outra forma. E às vezes é a virada de chave que precisa. Só que temos uma tendência de achar que nós vamos resolver tudo todo o tempo sozinhos. E a gente se isola, fica dando soco na ponta da faca e prolongando os sofrimentos. Hoje em dia, com tantas técnicas, com tanta coisa maravilhosa que tem acesso das nossas mãos, literalmente, agora a gente está aqui falando disso, num dispositivo de celular que está nas mãos de vocês, né? Então, literalmente, o acesso das nossas mãos, e a gente posterga muito as nossas ações. Fica ali cozinhando aquele sofrimento, né? E dar esse passo de reconhecer que precisa de ajuda já é muito importante. A Marcinha tá falando aqui, ó, é isso aí, Jô. Como mãe é difícil sair do controle do outro. Pois é, mas isso é um ensino, um estudo fino que a gente tem que praticar, né? E até mesmo de entender que o fato de ser meu filho, ou o fato de ser minha mãe, o meu pai, eles não vão deixar de passar por aquilo que eles têm que passar. Por isso que nós temos que nos fortalecermos emocionalmente para que a gente possa cumprir o nosso papel. O nosso papel de pai, de mãe, é dar aquela orientação, é educar, é direcionar, mas a gente não vai conseguir impedir que os nossos filhos passem por aquilo que eles precisam de passar. Mas tendo a orientação, pode ser que aquela dor
ela não vai se prolongar por tanto tempo. Ou talvez alguma coisa que poderia quebrar alguma parte só seja um esfolado, só seja um arranhão. Mas aquela dor, aquela experiência vai acontecer. Por isso que nós precisamos olhar primeiramente para as nossas dores, para os nossos amores e os nossos horrores, e aí sim conseguir ser um instrumento verdadeiro nas pessoas que vão chegando até a gente, enquanto profissional ou enquanto mãe, Sim. irmã, marido, Tá, você está mulher, falando, eu estou pensando enfim. várias coisas Concorda, aqui, Dani? né? Por que isso? A gente não pode esquecer da individualidade. Por Imagina. mais que a gente ame uma pessoa, que oriente, que a gente queira apoiar, que a gente queira tirar a pessoa do sofrimento, além da pessoa ter que viver o que ela tem que viver, a experiência que ela precisa viver, ela tem a maneira dela, individual, de fazer as suas escolhas ao longo da vida. Então, por mais que um pai ensine, oriente, mostre o caminho, é assim, é assado, cozido, o indivíduo, ele vai fazer as escolhas dele. E aí, quando uma pessoa que está próxima, mas eu orientei, ensinei, aí resolve ficar na culpa de que não ensinou direito, porque o indivíduo fez a escolha dele. Ele escolheu o que ele queria. E isso é uma frustração autogerada. Que a pessoa, eu ensinei, então ela sabe o que fazer. Mas a gente esquece que a pessoa tem o relacionamento dela com ela mesma e as próprias vontades que você talvez nunca vai entender. E que talvez ela nunca nem tenha admitido a você que ela tem vontade de experienciar certas coisas que para você não vai fazer sentido nenhum. E não é para você que tem que fazer sentido, é para ela, né? Eu vejo no momento pais que estão ali preocupados dos filhos chegarem no fundo do poço, sentirem muita dor, e aí, em vez de deixar cair, bater com o joelho no chão, ralar, e precisar tacar o álcool e arder para a criança entender que se ela não prestar atenção, tem uma pedra ali, vai ralar o joelho, não, pega no colo toda hora. E aí o jovem adulto que tem notoriedade suficiente para saber que aquele caminho não é bom para ele, vai lá e faz o caminho. Parece que se afunda ainda mais naquilo que machuca, porque a família vai me salvar, e aí tá fazendo aquele processo de vou ficar doente porque eu tenho mais atenção. Vou me enfiar nesse caminho aqui tudo errado, porque aí todo mundo olha para mim. Eu vou me largar e me deixar cair aqui para bater o joelho na pedra, o meu pai vai me pegar no colo, não vai deixar eu ralar meu joelho. E aí eu tenho atenção, e aí eu tenho colo, e aí ele vai me dar uma bronca, mas aí eu tenho atenção dele, né? E aí os pais ficam, mas eu não consigo deixar, e aí de novo voltando a soltar, né? E às vezes tem que deixar a pessoa quebrar a cara e chegar no fundo do poço sozinha, porque senão ela vai ficar, toda vez que for tropeçar, você vai lá e pega no colo, ela começa a arrumar vários tropeções no meio do caminho só para ganhar um colinho. E aí vira um grande jogo de manipulação que ninguém quer olhar. E aí fica essa frustração constante de que eu faço tudo por ele. Faz por você, né? De novo, faz você o seu processo terapêutico e olha para as suas dores. E aí, automaticamente, seu filho vai olhar para as dele. Mas eu entendo que é muito difícil, o afeto afeta e a gente está vinculado emocionalmente. Só que a grande realidade é essa. As pessoas, elas acordam os processos dela quando elas estão sozinhas. Quando elas botam a cabeça no travesseiro, entendem que ninguém vai poder resolver para ela. Por mais que tenha o apoio da família, dos entes queridos, de quem ama, pode estar todo mundo ali do lado. Se a pessoa não se apoiar, se ela se abandonar, ela sempre vai se sentir sozinha. É ela que precisa bater no peito e tentar resolver a questão dela. E isso é uma grande realidade que eu vivi na minha vida. Isso se manifestou como? No processo de alcoolismo da minha mãe. Minha mãe bebeu uma vida inteira. Minha mãe bebeu até os 71 anos de idade. Ela apurrinhou a vida de todo mundo. Todo mundo se afastou. Chegou uma hora, quando ela estava lá com 68 anos, todo mundo foi embora. Eu fui embora, meu irmão foi embora, ninguém mais quis lidar. Chega, não aguento mais você. Eu adquiri minha maioridade, fui embora, e o meu irmão já também foi todo mundo morar lá do lado do mundo. Eu fui para a Europa, meu irmão foi para a Austrália, ninguém quis ficar perto. Chegou um momento que a gente falou, chega, não aguento mais. O problema é seu, não é meu. E aí, palavras da minha mãe, não palavras minhas,
Ela falou, um belo dia eu olhei no espelho, a culpa era de quem? Era minha. Não tinha você, não tinha seu irmão para culpar, não tinha ninguém para botar a culpa. Sou eu, não é mais ninguém. E aí ela foi pro fundo do poço, e aí ela teve 2 paralisias alcoólicas, e aí ela decidiu parar de beber. Aos 71 anos de idade, ela parou de beber porque ela estava sozinha. E aí a gente vê essas pessoas querendo resolver o problema dos outros e não percebem que você ficar aí tentando resolver o problema do outro o tempo inteiro, o outro bota a culpa em você de tudo que está acontecendo. Por mais que a sua intenção seja a melhor e a verdadeira, se você entra em desequilíbrio para tentar resolver o problema do outro, aí você vai todo desequilibrado, envolvido emocionalmente, para tentar ajudar o outro, você vai ter uma ação, uma atitude, uma palavra torta, e aí o outro vai culpar a sua ação, a sua palavra torta, do problema dele. E aí vira um ciclo vicioso que não acaba nunca. Então, por isso a velha frase, dá a César o que é de César. O problema do outro, deixa ele resolver, não interessa quem é, pai, mãe, filho, não interessa de quem é o problema, é dele. A gente tem os nossos para resolver. Resolva-se, resolva os seus problemas, esteja em equilíbrio, em acolhimento. Sim, eu estou aqui para você, mas olha, essa batata quente é sua, resolve aí. Eu não tenho como resolver. A gente precisa sair desse orgulho louco de achar que a gente tem o poder de resolver o problema dos outros, porque a gente não tem. A gente mal dá conta dos nossos. E aí vai querer resolver do outro. Faz sentido para vocês aí que estão ouvindo isso tudo? Como é que vocês se sentem? O que você acha? Então, Dani, é muito legal essa análise que você traz. E é legal também a gente expandir para que as pessoas possam compreender que quando nós falamos dessa forma, assim, direta, né? Que eu sou muito direta, a Dani também é. Nós não estamos dizendo dessa questão de não ajudar ou de abandonar. Não é isso, né? Mas é de entender aonde vai a nossa limitação. Porque quando nós nos colocamos responsáveis por resolver o problema do outro e a gente não consegue, a gente vai gerando uma própria dor no nosso sistema. E isso tem ali um indício que eu preciso de regularizar, não, de entender algum tipo de dor que está em mim. Tem uma dor em mim quando eu me coloco no posicionamento de ter que resolver o problema do outro. Pode ser o seguinte, eu vou resolver o problema do outro porque aí o outro não vai me abandonar. Então, tenho medo de ser abandonado. Pode ser assim, eu vou resolver o problema do outro porque eu sou melhor do que o outro, ele não dá conta. Aí tem o nosso orgulho que está acreditando ser superior do que a pessoa que está em problema. Ou pode ser, eu vou resolver o problema do outro porque eu estou fugindo dos meus próprios problemas. Então, diante a essa autorresponsabilização de resolver coisas que a gente não dá conta porque não está no nosso alcance, é a gente fazer esse estudo interno. Fazendo esse estudo interno, eu começo a me apoiar. Se eu estou com medo de ser rejeitada, por que que eu estou me rejeitando? Se nós temos esse entendimento vibracional, que o que está vibrando dentro vai também vibrar fora, ali eu estou tendo medo de um espelhamento de o que está dentro. Será que eu estou me abandonando e por isso eu estou com medo de ser abandonada? Porque eu sei o quanto dói essa dor do abandono. Então, as nossas ações, os nossos movimentos no nosso dia a dia, eles não são aleatórios. Tudo que nós vamos fazendo, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele vai fazer com que a gente tente cortar e pular etapas, e ele vai fazer com que a gente pule as etapas de dor, porque a dor dói. Neste momento em que nós vamos ficar frente a esses padrões racionais que tendem a fazer a gente fugir de olhar verdadeiramente para a nossa dor, é o momento que nós estamos ali negligenciando as nossas emoções. E negligenciando as nossas emoções, a gente está reprimindo. Reprimindo o que a gente sente, a gente está reprimindo a gente mesmo. E tudo que a gente coloca para dentro sai por algum lugar, né? Então, aí por onde vai sair? Todo o padrão de dor que se instaura no nosso corpo físico, ele está gritando algum padrão emocional que a gente não conseguiu acolher, que a gente não conseguiu olhar, que a gente não conseguiu ressignificar. Por isso que entender o nosso comportamento mediante aos desconfortos que nós temos com a dor do outro é interessante,
porque vai dizer muito mais da gente do que do outro. Vai dizer muito mais coisas que nós estamos precisando de equalizar, de equilibrar dentro do nosso sistema, do que do outro. O outro só foi ali um gatilho que pode me possibilitar olhar para isso com maturidade, olhar para isso com verdade, para conseguir fazer o movimento necessário e sair daquela dor. Porque quando a gente acha que a dor é do outro, na verdade a dor está na gente Como você mesma. falou lá Em atrás. muitos dos momentos, Muitas né? vezes o outro não está nem aí, não está nem incomodado com aquilo que você está incomodado. A dor é em você. Se a pessoa está ali bebendo todo dia e ela quer beber todo dia, ela vai querer para ela que não é um problema. E enquanto o alcoolismo não for um problema para ela, enquanto ela não decidir que aquilo é um problema, você não tem poder nenhum de tentar resolver isso, fazer o outro parar. O outro primeiro precisa admitir que aquilo é um problema. Por mais que ele esteja na negação, você não pode entrar em sofrimento porque o outro está na negação. Porque aquela negação pode durar 10, 20, 30, 40. No caso da minha mãe, durou 60 anos de negação. E aí? Você vai ficar 60 anos sofrendo porque aquela pessoa não quer admitir que aquilo é um problema? Percebe que é um problema maior para você? Você, no seu apelo de achar que a coisa tinha que ser diferente? E por mais que a gente ame, né, o verdadeiro amor é o quê? Viva e deixe viver. Deixe o outro ser como ele é. Inclusive na dor dele. Inclusive no vício dele. Ele quer passar por aquilo. Ele vai brigar com você com todas as forças para continuar tomando as biritas. Não adianta você quer dizer que não pode, que está errado. É a pessoa que tem que admitir. Nossa, está difícil, eu preciso parar de beber. Aí você, quando a pessoa entra no processo de falar, eu quero parar e não consigo, eu não sei como, não sei o que fazer, aí você estando saudável emocionalmente, mentalmente, você estando no seu equilíbrio, aí sim, quando a pessoa pede ajuda, você dá a mão para tentar ajudar ela a sair. Isso faz algum sentido, mas enquanto ela não vê um problema naquilo, a dor é sua. É você que está sofrendo da dor do controle, ou da dor do apego, ou do seu orgulho mal usado, achando que tem que resolver, achando que tem poder sobre a vida do outro. Então, quando a gente fala em dor, a gente tem várias camadas aí que a gente precisa abrir a caixinha de Pandora e entender o que é meu, o que são as minhas dores, qual campo que eu tenho controle e quais são as dores que não são minhas. E as dores que não são minhas, eu preciso soltar. E as dores que são minhas, muitas delas eu também só preciso soltar. Porque o outro me magoou, tá me devendo, tá errado, eu não entendo o que o outro fez. Talvez você nunca vai entender, cara. Coração alheio é terra de mau gosto. Coração dos outros, a gente nunca vai saber o que o outro fez. E daí, se você sabe o que o outro fez, vai diminuir a sua dor? Não. O que vai diminuir a sua dor é a maneira que você olha para aquilo que aconteceu. É a maneira que você consegue trazer uma interpretação e significar isso de uma forma que você não se coloque tão para baixo, porque uma coisa não foi do jeito que você queria. Que a gente tem mania de associar. Uma coisa não foi do jeito que eu queria, é porque eu sou uma porcaria. E uma coisa não foi do jeito que eu queria, porque não foi. Uma coisa não foi do jeito que eu queria, porque não era o momento para ser. Uma coisa não foi do jeito que eu queria, porque tem muita coisa melhor para mim na minha vida. Uma coisa não foi do jeito que eu queria, porque não era um bom negócio para outra parte que estava ali que eu queria fazer. Tem tantas maneiras de olhar para um acontecimento que não é de acordo com aquilo que eu quero. Só que a gente fica na criança birrenta. E quero porque quero. E eu não aceito que foi daquele jeito. Eu não aceito, tá errado, tinha que ser diferente. E aí a gente fecha o nosso campo para tantas possibilidades, porque a gente está ali preso, engessado, e queria que fosse daquele jeito. E essa é uma dor gerada que a humanidade inteira está presa nisso. A gente sabe disso. A gente que faz uma consulta para a outra, a gente sabe o tamanho desse bloco. Porque isso alimenta qualquer outro padrão. Essa coisinha aqui que eu estou falando, trazendo a atenção dessa dor para vocês aqui, é recorrente. Consulta após consulta, caso após caso, tratamento após tratamento. Essa teimosia de achar que o universo está fazendo errado comigo. De achar que Deus não sabe o que faz. De achar que tinha que ser diferente. Gente, essas coisas estão acontecendo, tinha que ser desse jeito. Faz as pazes com isso e aprende a ser feliz com isso. Se fulano decide que quer se jogar na janela do quinto andar,
é a escolha dele, eu não posso me culpar disso. Mesmo que eu seja terapeuta do fulano, a culpa não é minha. Só que a gente resolve se envolver emocionalmente com uma dor, com uma escolha que não é nossa. E a escolha da individualidade do outro não cabe a mim. Eu posso ajudar, eu posso ser uma rede de apoio, eu posso ser amigo, eu posso ser irmã, eu posso ser mulher. Não interessa o que eu sou da pessoa. Cada um tem seu cada um e a sua individualidade. A gente precisa amadurecer a ponto de permitir que cada um dê o tiro no pé que quiser. Eu queria conseguir falar mais sério. Às vezes eu falo, gente, Dani, isso é ótimo. Você falou tanta coisa legal aí. Não, você falou tanta coisa legal, porque cada palavra que você trouxe dá vários tipos de ramificações, né? Que é muito válido nós estarmos atentos. Porque você falou de controle, você falou de apego, você falou de um certo padrão de perdão, né? E todos eles dão muito histórico para poder ser analisado, para você poder trabalhar, né? Quando nós vamos falando de perdão, o perdão ele não é amnésia. Aí as pessoas elas ficam relutantes com essa palavra do perdão. Primeiro que a gente não tem tanto poder assim de perdoar o outro. Quando a gente fala de perdão é de perdoar a si mesmo. De como, o quanto eu deixei que aquilo que o outro me fez me magoasse tanto. Então, quando a gente fala de perdão, é perdoar a si mesmo por deixar entrar naquela frequência, por deixar entrar naquela vibração e nutrir um sofrimento. É tomar um veneno esperando que o outro morra. Então, quando nós vamos falando da questão do perdão, dessa resistência, né, em perdoar, de olhar com outros olhos aquilo que nos aconteceu, tá nutrindo, ruminando padrões de doenças internamente. Então, quando você fala essa questão, meus olhos tum, porque brilha na hora, porque as pessoas ainda, infelizmente, confundem perdão com amnésia e achar que nós temos ali o poder de perdoar o outro. Nós temos o poder de perdoar a nós mesmos, por termos deixado embalar por tanto tempo em padrões que não nos edificam, que acaba comprometendo o nosso crescimento individual, o nosso crescimento pessoal. Aí nós estamos falando verdadeiramente da frequência do perdão. Do auto-perdão, né? E quando a gente fala a questão do controle, que eu acho que é muito legal também de se dizer, porque também é muito corriqueiro, né? Quando a gente fala a questão do controle, tem um medo ali. As pessoas que têm esse padrão muito forte, geralmente elas não sabem lidar com aquilo que lhe escapa do próprio dedo, entre as mãos. Então, no momento que eu tenho o receio do que vai acontecer, a minha tendência é de querer controlar. E está dizendo ali que eu não acredito no fluxo da vida. Que eu não acredito que eu estou tendo ali boas escolhas nas sementes que eu estou plantando. Porque quando a gente sabe de onde vem a semente que nós estamos plantando, nós não precisamos ter receio e medo da colheita que nós vamos ter. Porque ninguém vai plantar maçã e vai colher pera. Quem planta maçã vai colher maçã. Quando nós começamos a entender qual o tipo de semente nós estamos colocando na terra e adubando, a gente solta esse controle, porque ele é ilusório. Às vezes a gente não consegue controlar nem a vontade de ir ao banheiro. Quando a gente acredita que a gente vai controlar o nosso entorno, a gente está adoecido, porque a gente não está tendo confiança naquilo que a gente está plantando. E aí esse controle, ele fica ali muito arraigado, né? E aí Dani falou outra coisa também da questão do apego, que muitas das pessoas, às vezes, confundem apego com amor, apego com cuidado, né? Então, essa sensação, essa vibração de apego faz com que a gente esconda ali uma insatisfação com a nossa realidade atual. Nós não conseguimos nos adequar e estarmos contentes com aquilo que a gente está vivenciando. A gente fica apegado ao nosso projeto que a gente gostaria que fosse. Então, a gente fica na ansiedade, né? Projetando, jogando mais para frente. Fica naquele apego que tem que ser do jeito que eu quero que seja. Ou a gente fica apegado naquilo que já foi. Porque, de uma certa forma, eu gostei, foi legal. Então, eu fico apegado. Resumindo, é uma insatisfação com o momento atual. Quando eu estou satisfeita com o meu momento presente, essa necessidade do apego pelo que passou, ela não se torna mais explicável e justificável.
né? E eu começo a nutrir o que eu quero plantar para entender aquilo que eu quero colher. Então, eu estou num momento de plenitude de presença. Eu sei o que eu quero, então eu vou olhar a semente que eu preciso de plantar para dar conta daquilo que eu quero colher. Mas a nossa tendência é ficar tão apegada a uma ideia que a gente projeta para o futuro e não faz no presente. Não fazendo no presente, quem não planta não colhe. Então, quando nós vamos, por isso eu te falei, Dani, você trouxe tantas palavras assim que foram gerando tantos insights aqui, e eu acho muito legal de destrinchar um pouco esses insights, porque a gente fica muito apegado no controle, né, nessa questão de achar que o perdão é para o outro, né, e de não entender esse movimento. Né? Porque a gente está ali apegado nas coisas, está apegado no resultado, querendo controlar uma situação, ou alguém, ou uma relação. É muito junto uma coisa com a outra. E aí, quando você está vivendo dentro desse controle, ou dentro desse apego, é impossível estar satisfeito. Não combina. Que quando a gente está satisfeito, a gente não está apegado a nada. Só fica satisfeito quando a gente não está apegado a nada. A gente está apegado a uma ideia de que tem que ser uma coisa. A gente está apegado a uma ilusão. Para começar, a gente está vivendo, quando a gente acha que a gente está no controle da situação, a gente está vivendo dentro de uma ilusão. E essa ilusão é uma causa muito pior ainda. E como eu estava falando, a gente não tem nem controle da hora de fazer xixi. Desculpa ter roubado a voz, Ju, mas você foi falando isso. Justamente. Não, mas não é porque quando você trouxe essas palavras aí, foram me dando vários insights, porque quando nós vamos entendendo verdadeiramente o significado que está nas entrelinhas dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a gente vai tendo esse amadurecimento emocional, né? E quando nós estamos amadurecidos emocionalmente, nós vamos entender as dores que são minhas e que eu consigo resolver, eu vou lá e resolvo. As dores que são minhas, mas está tão difícil de resolver e eu preciso de buscar ajuda. E a gente começa a soltar e entender aquelas dores que eu não consigo fazer nada por ela naquele momento, porque não depende de mim, depende do outro. E dependendo do outro, é só o outro que pode fazer o movimento, se ele quiser. E se ele acreditar que aquilo para ele é prejudicial. Porque se só a minha cabeça está vendo aquilo como prejudicial para o outro, não vai ter vibração, não vai ter sintonia. E eu estou nutrindo um padrão de dor do qual não vai ter nunca um fim. Porque a dor é só minha, ela não está no outro. E falar sobre essas questões faz com que a gente comece a entender. Eu esqueci o nome dela aqui, ó, a Vika, né? A Vika falou a questão do irmão dela. Então, quando ela começa a perceber que tem uma dor que é do irmão dela, ela vai conseguir ali apoiá-lo, ela vai conseguir dar um abraço, ela vai conseguir dar uma palavra de conforto, mas ela vai entender que o processo é dele. É tipo quando a pessoa está doente, você pode marcar o médico, você pode acompanhar, você pode comprar o remédio, você pode pagar o exame, mas na hora de tomar o remédio, é ela que tem que fazer o processo de tomar o remédio. Você não pode tomar por ela, porque senão não vai adiantar. É a mesma coisa. Então, quando começamos a avaliar isso, nós vamos saindo dessa autorresponsabilização de acreditar que nós temos o poder de curar o outro. E a gente tem o poder de fazer com que o outro não tenha dor. A gente não tem como evitar nem as nossas dores. Nem as nossas dores a gente tem como evitar. Então, olhar para este lugar é já de um ponto de uma maturidade emocional que vai fazer com que eu consiga lidar com a minha própria vida de forma mais leve. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas estou dizendo que vai ser mais leve, né? Porque a gente sabe que quando vamos mexer em dor, não é fácil. Dizer que vai ser simples, não é simples, mas é possível. E a gente não precisa de esperar a dor, a gente pode ir por amor. Então, fazendo essa análise, entendendo onde é que estão os meus bloqueios, entendendo onde estão as minhas limitações, eu não preciso esperar aquilo transformar-se em dor. Eu posso ir pelo amor próprio. De entender que pelo amor próprio, eu não preciso ficar nutrindo um padrão de dor. Eu posso coletar ali as informações que estão nas entrelinhas, olhar de onde elas estão vindo, porque tudo tem uma raiz. Tudo tem um start para o problema. Olhar verdadeiramente para onde começou e começar a ressignificar aquele padrão.
né? Ah, que bom, Viga, que já aliviou bastante. Isso é importante, né? E é isso mesmo. Quando a gente fala, a gente ouve, a gente escreve, a gente compartilha, a gente está tirando um pouco dessa carga, dessa mochila pesada, que a gente às vezes está levando sozinha e não é preciso. E acredito, né, que a sua fala vem casar aqui, coroar os nossos intuitos de fazer essas lives, né? Porque nós estamos aí acessando várias frequências dentro dos atendimentos terapêuticos. Terapeuta está sempre estudando. Você é humanoterapeuta, você sabe disso, né, Vika? Nós estamos sempre estudando, nós estamos sempre em tratamento, porque todo bom terapeuta precisa de terapia. Então, a gente está sempre se cuidando mutuamente, a gente está sempre olhando para as nossas dores e chega um momento que a gente quer dividir um pouco. A gente quer compartilhar as nossas experiências com vocês que estão aqui, que gostam dessa frequência, que estão abertas, né, a participar desses momentos de troca, porque para mim as lives são trocas. Cada comentário que vocês colocam aqui enriquece muito, como eu mesmo já tinha dito, né? É muito importante para a gente também. E aí a sua fala vai fazendo assim um cheque, né? Que faz sentido nós estarmos aqui com essa vontade de Exatamente. E com essa formulação, né? A gente teve no encontro presencial, a gente conversou um pouco sobre o que fazer daqui para frente, que no encontro presencial a gente ainda estava de férias das lives. Ah, vamos voltar e como que a gente vai voltar? E aí, estou até pensando em trocar o nome do Direto do Ponto, a gente vai falar no inbox sobre isso já já, mas justamente trazer esse formato, né? E ficou muito claro agora com a troca com a Rita e o feedback que ela está trazendo para a gente, de que é isso, a gente está captando do campo o que está acontecendo através dos nossos atendimentos, trazer para cá, até para os próprios clientes que estão passando pelas dúvidas, a gente precisa dizer o nome de quem é ou o quê, mas ir elaborando o tema para ajudar até a abrir os nós das pessoas que a gente já está em atendimento, e aí ver que essa dor do campo dos nossos clientes, que pelo menos eu estou vendo isso repetidamente, em vários clientes meus, e aí perceber isso e trazer para cá e ver que o pessoal de fora também está com a mesma dor, né? Por exemplo, a Vika, que é uma colega, uma terapeuta parceira, também está passando por isso. Então, faz muito sentido e reforça muito esse propósito de estar aqui, compartilhando esse tempo, trazendo essa nova abordagem para as nossas lives, direcionando cada vez mais para a dor que está no campo e discutir sobre isso. Eu acho que a gente consegue ajudar mais. O objetivo do Direto do Ponto sempre foi ajudar as pessoas, trazer ganho de consciência, né? E a gente vem articulando meios de melhorar isso sempre. Então, acho que a gente conseguiu ir direto no ponto ali da sangria desatada de forma cirúrgica e encontrar realmente um caminho para acessar essa informação. A gente sempre fica toda semana do que a gente fala hoje, do que a gente fala hoje. E aí agora tá vindo para mim, a gente vai conversar no próximo sobre isso, é um tema da nossa private, mas é muito bom saber que a gente está conseguindo ir na direção, seja uma pessoa por live que a gente ajuda, já é coisa pra caramba. Tem pessoal que fica quietinho ouvindo, tem certeza que absorve alguma coisa, mas é isso, são todos sempre muito bem-vindos a participar com a gente, a comentar, a trazer como se sente com isso pra gente. Com o seu feedback, a gente se nutre de força para continuar e para dar o próximo passo e para seguir na direção. A gente está junto, concatenando essa maneira de trazer isso para as lives de forma que apoie, seja uma rede de apoio para o maior número de pessoas possíveis. Então, quando vocês demonstram feedback e conseguem se beneficiar com isso, isso maior é nosso, que a gente faz valer a pena esse nosso tempo aqui. Às vezes a gente fica, será que vale? Será que não vale? Será que faz sentido? Será que não faz? E aí agora fez todo sentido por uma pessoa. Vai ficar salva a live, então mais pessoas vão poder ver, eu acredito que vai ajudar mais gente ainda, mas enfim, é isso. Já está quase dando 1 hora de live, acredito? Pois é, e eu quero aproveitar. Eu vi muitas pessoas queridas que entraram aqui. Agradecer, né, o carinho de vocês com a gente, que desde que a gente começou a fazer as lives, tem pessoas que estão sempre nas nossas lives, contribuem horrores com a gente também nos temas que a gente apresenta. Então, eu quero agradecer o carinho de vocês, dizer que eu estava com saudade já, né, de poder vir aqui falar um pouquinho com a Dani, com vocês.
e convidar as pessoas que são da minha rede, que ainda não conhecem o trabalho da Dani, para conhecer o Instagram dela, para começar a acompanhá-la nas redes sociais, que ela também faz muita coisa legal, ela tem uma reprogramação lá emocional que é fantástica. E aí nós vamos estar aqui de vez em quando nas terças-feiras, quando o nosso horário aí coincidir. E obrigado aí pela colaboração de vocês com os comentários. Eu acho que é isso. Por hoje é só. Eu acho que eu pretendo continuar vindo com você nas terças-feiras, às 7 horas da noite. A gente vai tentar manter isso como praxe, até que alguma coisa aconteça, para alguma mudança. E sim, a gente tem a programação adicional do financeiro nesse sábado, então se alguém quiser fazer uma prática, não tiver em tratamento, estiver aí querendo trazer um material para fora, a gente vai reprogramar o financeiro nesse sábado. O link está na minha bio, para quem quiser fazer uma sessão, é um tratamento em grupo, sábado, 11 horas da manhã. Você pode fazer sessão avulsa do tratamento da reprogramação financeira. É muito legal, é muito lindo, a gente faz várias limpezas de campo, enfim, é um trabalho muito bacana de fazer, que eu adoro. E terça-feira que vem eu tô aqui, tá na minha agenda, 7 horas da noite, estamos juntos. E a reprogramação financeira eu já fiz e recomendo, tá, gente? Vale muito, mas muito a pena. No Instagram de Dani tem algumas lives que nós fizemos para falar sobre essa abordagem. Então, aqueles que ficarem interessados, corre lá, assistam a live, aproveita que é sábado, ainda dá tempo de se inscrever, né, Dani? Não perca essa oportunidade, porque faz muita diferença e é uma oportunidade única de uma técnica poderosa que vale muito a pena conhecer. Obrigada. Então, gente, ó, beijo pra vocês e até terça que vem, né, Dani? Tchau, tchau. Obrigada.